Quintou e sextou geral. O Flamengo segue a todo vapor na Copa Libertadores. O malvadão, atual campeão, atropelou o Independiente Medellín por 4-1 no Maracanã e terminou a primeira rodada na liderança geral. Já na Sul-Americana, Atlético e Bragantino venceram suas partidas nos últimos suspiros. O Galo bateu o Juventud do Uruguai por 2-1 e o Massa Bruta derrotou o Blooming da Bolívia por 3-2. No Corinthians, há tensões voltadas para o STJD. O tribunal julga em instantes os diversos casos após o turbulento derby do último domingo. No Fluminense, o tempo esquentou com os protestos da torcida na porta do centro de treinamento. O mesmo aconteceu na Baixada Santista, com a reunião de integrantes da organizada com o técnico Cuca. De volta à Libertadores, o Palmeiras bateu o Sporting Cristal por 2-1 e ultrapassou a marca de 500 gols no torneio. Abel Ferreira evitou falar da punição no Brasileirão e destacou a resiliência da equipe. A minha equipa está muito bem treinada, tem um controle emocional absoluto, é uma equipa que nunca desiste, é super resiliente. É aquilo que eu me vejo, é o espelho do treinador, é jamais desistir contra tudo e contra todos e vamos em frente. 500! 500 gols! Esse gol de Murilo do Palmeiras em Libertadores! Muito bem, aqui comigo, esse trio indispensável no jogo aberto, começando com Edu Dracena. Foi mais sofrido do que o imaginado, mas o Palmeiras bateu o Sporting Cristal e fez seus primeiros 3 pontos de empatado na estreia e agora venceu em casa. Edu, mas com polêmica. Bom dia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Eu não sei por que polêmica. Eu não estou entendendo. Até porque não foi pênalti, não. Foi muito pênalti. É claro que a expectativa era muito alta com relação à estreia na Libertadores em casa. Só que o mais importante foi vencer. Não convenceu, mas venceu. Tamo junto. Ainda na batida da Libertadores, Cicinho, bom dia pra você. O Flamengo passou por cima do Medellín e conseguiu uma bela vitória em casa. O torcedor ficou satisfeito. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. O Flamengo até flertou ali no início, né? Sofreu um empate, mas depois foi o Flamengo que todos nós esperamos e queremos ver ao decorrer da temporada, né? Um Flamengo que tem a bola, um Flamengo que é consistente e um Flamengo que gosta de fazer gols. Eu não quero ver esse Flamengo não, Cicinho. Quem? Esse Flamengo aí ganhando, você quer ver? Eu quero. Ronaldo Giovanelli. Bragantino e Galo ganharam na Sul-Americana, mas sem muito brilho, sem muito convencimento. E agora estamos já no clima do Brasileirão, rodada do final de semana. E tem Vitória e Corinthians. Menina Renata, bom dia. Bom dia, menino. Bom dia, seus cavalinhos, perninhas. E vou dizer mais, hein? Foi na força do desespero, hein? Galo e Bragantino, hein? Que desespero, meu pai. Agora, hein? Sem meu pênalti eu não consigo, hein? Mamãe, Abel. Esquece. Resiliência, hein? 500 gols, Cicinho. 489 de pênalti. O seu time nunca vai saber disso, vai demorar, Ronaldo. Que vergonha. Acabei de concluir que esse tal de Internacional tá mexendo com o meu cérebro. É só às 11 da manhã, E olha que nem jogou a semana inteira. Mas já tudo da Libertadores, da Sul-Americana, rodada do Brasileirão no final de semana. O futebol está efervescente, Cicinho. É isso aí. Cicinho. Bom, antes de mais nada, a semana de aniversário do Santos tá uma loucura. A torcida entrou no clima e já está participando em peso. E a Novibet não para. E quando a festa é assim, a Novibet não fica de fora. Só que agora vem novidade. Ninguém mais faz uma odd como essa. Depois do sucesso da ação especial, tem mais presente chegando. E dessa vez é com odd 100. É isso mesmo. Odd 100 para o jogo do Santos e Fluminense. Olha só como funciona. Você aposta só R$1, isso mesmo.
R$1. E se o seu palpite bater, você leva com odd 100. Simples assim. É mais um motivo de entrar na festa, testar o seu palpite e transformar pouco em algo grande. E o melhor, tudo no clima de comemoração de uma das camisas mais tradicionais do futebol. Então, se a torcida já entrou nessa, você também não pode ficar de fora. Aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e participe agora. A festa continua e o presente também. E lembre-se, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos. E estava liberado ver Bragantino e Blumen. Foi emocionante, 3-2 para o time de Bragança, placar final. O Pita foi o herói da partida e a gente mostra os gols e o que de melhor aconteceu. O jogo começou com o Bragantino conseguindo um pênalti. Fernando foi derrubado dentro da área. O camisa 11 recebeu próximo à meta de Uraizânia. Ele foi derrubado pelo goleiro. O juiz não teve dúvida e acabou marcando penalidade. E foi o próprio Fernando quem partiu para a cobrança e abriu o placar para os donos da casa. O empate do Blumen veio aos 45 minutos do primeiro tempo com um golaço de Hino Rosa. O camisa 10 dominou no peito, girou em cima da marcação do Massa Bruta e mandou uma bomba em direção à meta de Cleiton. Já no comecinho do segundo tempo, os bolivianos voltaram pressionando o time paulista. No contra-ataque, o autor do gol do Blumen foi derrubado por Sousa dentro da área. Além de cometer pênalti, o camisa 15 do Braga recebeu cartão vermelho. Moisés Villarroel cobrou. Aos 15 minutos, um lance chamou a atenção de todos na partida, até mesmo dos atletas do Blumen. Jimenez recebeu 2 cartões amarelos ao mesmo tempo e foi expulso. O juiz entendeu que o camisa 17 havia cometido uma falta no lance anterior e acabou acumulando 2 faltas. Nem os jogadores do Blumen entenderam muito bem essa situação. O time de Bragança chegou ao empate com Isidro Pita. Lançamento para a área e o paraguaio cabeceou para dentro do gol. Era o segundo do Red Bull. E no apagar das luzes, o camisa 9 do Massa Bruta, mais uma vez, apareceu dentro da área para marcar mais um gol de cabeça. Gustavo Marques lançou de cabeça para Isidro Pita fechar o placar para os brasileiros. Final, Bragantino 3, Blumen 2. O Massa Bruta hoje está na 3ª posição dentro do Grupo H. Mas a partida desta noite já mostrou um Bragantino bastante diferente, determinado em buscar os resultados para, quem sabe, avançar dentro da Sul-Americana. Esse é o tipo de jogo que encanta o torcedor, que faz com que a gente valorize mais ainda o futebol, se apaixone mais ainda por esse esporte que é de emoção pura. E se a gente teve algum erro ao longo da partida, que certamente teve, eu acho que os acertos foram muito maiores e a equipe mereceu a vitória. Grupo H, no qual pertence o Bragantino, e o time brasileiro está na 3ª colocação com 3 pontos, mas está tudo meio embolado. Claro, o River Plate é o River Plate de Eduardo Cudê, é o líder com 4 pontos. O Carabobo da Venezuela tem 3, o Bragantino 3 e o Blumen apenas 1. Dá para classificar ainda, não dá, Edu Dracena? Dá, Renata. Eu acredito que uma vaga seja do River Plate. Agora vai brigar o Carabobo junto Playoff, você acha, então? Eu acredito que pode ser no playoff, assim, ficar em segundo lugar. Porque você pega aí um River Plate, o que tá jogando, que você falou, né, do treinador, que você sente muita falta dele. Pior é que eu gosto dele, mas às vezes ele me machuca. Então, o Bragantino fez a lição de casa, conseguiu ganhar e agora, né, quem sabe... É questão do Bragantino, a gente sempre fica aquela incógnita, né? O que vai ser o Bragantino? Tem hora que faz grandes jogos, tem hora que não faz bons jogos. Então a gente vê assim, um trabalho do Mancini ainda meio na dúvida. Mas o Bragantino sempre é difícil jogar em Bragança. É, um time mesclado, Cicinho, até porque o Bragantino vai receber o Remo na rodada do final de semana. Mas foi um jogo que o placar foi apertado, 3-2, bem movimentado. E chamou atenção numa jogada contínua
um jogador receber 2 cartões amarelos e, consequentemente, o vermelho. Mas tudo na sequência, Cicinho. E aí foi o grande triunfo do Bragantino. Né? Talvez se o jogador não tivesse sido expulso, não teria conquistado esse placar. O Bragantino não tem nada a ver com isso. Da mesma maneira que foi expulso um jogador do seu time, o adversário também, e 2 faltas infantil, né? Você vê que o árbitro, na minha opinião, agiu certo, porque as 2 vezes o jogador procurou o corpo do adversário. Então, ó, a primeira falta já era para cartão. E como ele não ficou satisfeito, ele falou, toma mais uma. Não marcou a primeira? Exatamente. Mas já que não deu, sabe o cara que quer o cartão? Ele falou, já que não deu no primeiro, eu vou no segundo. E o juiz falou, você é guloso? Toma 2. O Bragantino tomou proveito disso, mas vale ressaltar também a força que o Bragantino teve para reverter o placar, né? Porque precisava de 2 gols e conseguiu fazer aí com o Pita sendo decisivo na bola de cabeça. Na verdade, os 2 gols de cabeça, então, parabéns ao Bragantino pela vitória, mas Mancini teve mais acertos do que erro, fez mais gols, mas errou muito. Se o time adversário tivesse um pouquinho mais de qualidade, não teria revertido, não. Ô, Ronaldo, para a gente finalizar esse assunto, realmente o adversário fraco do Bragantino. Mas eu faço uma perguntinha para sua expertise. Quem deve ser o titular do Bragantino? Thiago Volpi ou Cleiton? Senhora, rapaz. Quem você escolheria se você fosse o treinador de goleiros por lá? Eu faria que nem o Cici. O Cici deu uma ideia aqui maravilhosa aqui nos bastidores. O Bragantino jogar com 2 goleiros. Não pega mesmo. Mas eu falei E o Botafogo 3. E o Botafogo a mesma coisa, porque eu vou te falar, ó. A bola, o cara chutou a bola tá lá no ângulo, ele tá pulando embaixo. Eu nunca vi isso, velho. Em My Life, Cici, nunca vi. A bola tá lá em cima. Your life? Em My Life, ele pula com a mão aqui e a bola tá lá em cima. Quer dizer, muito louco isso aí. E o Bragantino precisa... O Bragantino precisa de um treinador de goleiro e o Botafogo também, para ajudar esses meninos aí. A vida nos desafia o tempo inteiro. E aqui nós não somos apenas profissionais, somos colegas. Temos uma emissora que preza pelas pessoas, que cuida do seu patrimônio pessoal. E nós tivemos 2 perdas lamentáveis, difíceis de superar e até de entender. A nossa colega de reportagem, a Alice, e também o Rodrigo, cinegrafista. Eles faleceram num acidente em Minas Gerais. Isso realmente mexeu com todo mundo, não apenas em Minas, mas toda a comunidade do jornalismo, da nossa emissora. Então fica aqui a nossa solidariedade, as nossas condolências e aquele abraço apertado para os familiares, para os amigos, para os colegas de trabalho. Estamos tristes e no meio de tudo isso, teve lá em Minas Jogo do Galo, que venceu pela Sul-Americana, bateu o Juventude do Uruguai. E a gente vai apresentar essa matéria, mas com o coração apertado e partido. Antes da bola rolar para Atlético e Juventude, 1 minuto de silêncio. Homenagem do Galo a 2 pessoas que acabavam com o silêncio na redação da Band todas as manhãs. Alice Ribeiro, repórter de 35 anos, e Rodrigo Lapa, repórter cinematográfico de 49 anos, vítimas de um grave acidente na BR-381. Eles faziam uma reportagem sobre o começo das obras na Rodovia da Morte. 1 minuto de silêncio, com cantoria. É mais do jeitinho deles, tá? E de alguma forma, o tempo segue em frente. Bola rolando e Cauã Soares foi derrubado na área. Pênalti marcado pela arbitragem e anulado, com a ajuda do VAR, pela falta de Renan Lodge no começo da jogada. O Atlético tinha dificuldade de encontrar os espaços. Melhor para o baixinho Bernard, que acreditou na jogada, passou pela defesa e parou nas redes. Já na comemoração, alerta de polêmica. Escutamos alguns gritos relacionados ao Bernard, que eu não concordo. No momento do gol, um momento de muita emoção, com a cabeça quente, acabei comemorando dessa forma. Também não acho que é a forma correta de fazer. Eu tinha certeza que a gente já ia fazer o gol, como saiu o gol. Mas ali eu peço desculpa também. Na volta do segundo tempo, em um erro de saída de bola, o Juventude teve a sua oportunidade para igualar. 1-1. No bate-rebate, quase que os uruguaios viram no placar. E olha, ficaram no quase mesmo, porque Cassier, de cabeça, saindo do banco de reservas, fez o gol da vitória alvinegra.
Com emoção, o Atlético venceu a sua primeira partida na Copa Sul-Americana e conquista os seus primeiros 3 pontos na fase de grupos. No entanto, o técnico Eduardo Domingues não está muito feliz com o desempenho da equipe dentro de campo. Hay que trabajar fuerte en la semana. Dejar de lado el egoísmo, porque juego, porque no juego. Pero cuando jugás tenés que mostrar. Cuando jugás tenés que mostrar por qué jugás. E aqui está o grupo do Galo, grupo B da Sul-Americana, liderado pelo Cienciano do Peru, seguido por Puerto Cabello de Galo, com 3 pontos, e o Juventude é o lanterna deste grupo. Cicinho, o Atlético Mineiro tem sido marcado pela instabilidade. A gente vê que o Barba, como é conhecido, o técnico Eduardo Domingues, ele tem batido numa tecla de que precisa mudar, precisa ter outra postura, outra atitude, tem cobrado publicamente. Ainda é um início de trabalho. Início de trabalho e, pelo visto, está conturbado, né? Nem todos os jogadores estão satisfeitos. É lógico que o jogador que fica no banco, ele nunca vai estar satisfeito, mas precisa ter também o profissionalismo. E pela entrevista, acompanhando a entrevista dele, ele jogou letrinha para alguns jogadores, né? Ele falou, quando jogar, tem que mostrar por que está jogando. Então, isso deixa bem claro que tem jogador insatisfeito. E quando você tem jogador insatisfeito, você precisa tomar muito cuidado para que ele não contamine o grupo. Então, é um grande treinador, o Atlético Mineiro, individualmente, tem jogadores assim espetaculares. Se você for colocar no papel, realmente é para estar brigando por algo maior, mas coletivamente ainda não joga um futebol legal. Por isso que enfrenta dificuldades contra equipes assim limitadíssimas, e a torcida já está de saco cheio com isso pela postura dos jogadores, porque quando tem oportunidade não apresenta, e o treinador está publicamente cobrando isso. Também pode gerar um atrito e um desconforto dentro do time. Edu, quando o Bernard fez o gol, ele provoca a torcida, coloca aqui as mãos nas orelhas, não é? Faz um gesto para o torcedor. O Coelho apareceu bem com assistências, não é? Demorou para sair esse gol, teve que mexer, teve que recorrer ao banco de reservas. O Galo realmente ainda não me convence. A mim também não. Também não me convence porque, como o Cicinho falou, jogadores têm. Se você pegar individualmente a equipe do Atlético, são jogadores de qualidade. Mas quando você se torna isso aí numa unidade, infelizmente está pecando por egoísmo, por vaidade ou por interesse. Então isso acaba atrapalhando qualquer tipo de trabalho. E aí o treinador já está dando a letra. E aí, vocês vão pensar em vocês, ser egoísta, ou vão pensar no time, no Atlético? Então acho que isso foi o recado. Tomara que a diretoria também tome atitude quanto a isso. Os jogadores também, né? Entra e faça o seu trabalho, porque ali eles estão no Atlético, eles não vão ficar para sempre no Atlético. Então eles têm que provar porque estão lá. Então veja que o trabalho do Eduardo, eu estou gostando muito sim da atitude dele, tem que ser assim mesmo, tem que cobrar os atletas, não pode ficar passando a mão na cabeça de todo mundo. Rona, e agora o Galo já tem compromisso pelo Brasileirão contra o Coxa fora de casa. Mas o problema do Galo, se você for olhar assim, não é dentro de campo não, o problema vem de fora, de ter um rumo, de ter salário em dia. Eles já cobraram isso quando estava o Cuca lá também, o Cuca segurou todo mundo, quer dizer, tem que ter alguém para segurar a bucha aí. E no Galo parece que ninguém aparece para dar cara para bater aí. Essa que é a verdade. No Galo ninguém aparece. Aí cobra do jogador, o jogador faz o gol e manda, né, recadinho para a torcida para falar, ó, dá uma olhada que eles estão fazendo com o clube primeiro. Nós estamos tentando reagir. Nós estamos aqui reagindo. Onde que é? Onde que é aqui? Eles estão tentando reagir, é isso que eles estão tentando fazer aí. Agora, alguém tem que aparecer para dar cara para bater aí no time do Galo aí. Ninguém aparece, é só o Everton na rede social que fica batendo. Então, tem que ter vergonha na cara aí e explicar direitinho o que está acontecendo pro torcedor do Galo. Aí o Everton é do Galo? Não, é porque ele fala de Minas, né? Ele fala do pessoal de Minas. Deixa quieto, né? Deixa assim. O Flamengo na Libertadores só ganha. Ganhou fora de casa e agora goleou em pleno Maracanã. Até se assustou 1-1 no placar, depois virou 4-1, fazendo rodízio de atletas, pensando no Brasileirão e no Bahia, e líder do Grupo A e líder geral. Para confirmar o favoritismo e defender o atual troféu, 100% de aproveitamento.
O Flamengo por si só já é um time que todo mundo quer jogar contra, quer mostrar desempenho, mas a gente ganhou a última Libertadores, então tem um gostinho a mais. Quando eles entram contra a gente, eles querem dificultar o máximo possível. A noite não era colombiana, nem mesmo se o jogador colombiano vestisse vermelho e preto. A chance desperdiçada por Carrascal logo com 3 minutos calou o Maracanã. É um jogador com muito talento, mas com certeza que ele neste momento não vive o seu melhor momento, não é? Por expulsões, por as coisas não estarem a correr bem, mas isso não foge da qualidade que ele tem. Sorte do torcedor que, com uma constelação em campo, a chance não faria falta. No segundo ataque da partida, Paquetá, com frieza, já balançou a rede. 1-0. Nos 6 jogos, o primeiro na Libertadores. Passa um filme na cabeça de tudo que eu passei, né, pra estar vivendo esse momento, então muito feliz, é gratificante demais. Ah, lembra que a noite não era colombiana? De certa forma, foi. Carrascal deu bobeira e ajudou os compatriotas. Serna serviu Ione Gonzalez, que deixou tudo igual, 1-1. Coube aos ídolos chamarem a responsabilidade. Resposta rápida. Arrascaeta cruzou e Bruno Henrique testou para a rede. Fim de primeiro tempo, 2-1. Mas o placar não se manteve por muito tempo. Foi só o Flamengo voltar do intervalo para BH retribuir a assistência. Em tabela, Bruno Henrique tocou para Arrascaeta ampliar. 3-1. Pintou a chance do quarto. Carrascal na cobrança de falta e Léo Pereira de cabeça para a rede. Só que nas linhas traçadas, impedimento no momento do passe. Não valeu. Até que ao apagar das luzes, a bola caiu nos pés de quem sabe. Pedro, o 6º maior artilheiro da história rubro-negra, ampliou. Fim de jogo, Flamengo 4, Independente Medellín 1. Todos esses jogadores têm uma história dentro do clube, são jogadores extremamente identificados com os valores do clube, o saber do peso da camisola, o saber que, independentemente do adversário, temos que jogar com responsabilidade. Vivendo o melhor momento na temporada, o rubro-negro chega a 4 vitórias consecutivas. Na Libertadores, 100% de aproveitamento, 6 pontos somados e a liderança isolada do Grupo A. Com certeza, essa sequência de resultados positivos é muito importante para aquilo que vem pela frente, para o ano inteiro, e a gente espera que a gente possa seguir ganhando força e assim fazendo os resultados. Agora a atenção se volta ao Brasileirão e a caça ao líder. Domingo, os cariocas recebem o Bahia aqui no Maracanã, na tentativa de encurtar a distância para o Palmeiras. Com essa ótima vitória, bem confortável por 4-1 no Maracanã para cima do Independiente Medellín, o Flamengo foi a 6 pontos, está 100%, e aí nos critérios tem a liderança geral depois dessa segunda rodada, seguido pelo Estudiantes com 4, o Medellín ficou com apenas 1 ponto e o Cusco ainda não pontuou. Ronaldão, como é que você vê a evolução do Flamengo comandado por Leonardo Jardim? Um time que, pela qualidade do seu elenco, tem feito aquela gestão de minutos, física, tem reorganizado a equipe. Essa que é a parada que você acabou de falar agora. É um time que está preparado para todas as competições aí. Muitas irão sofrer com inúmeras competições, só que o Flamengo tem peça para isso, para dar e vender aí. Estão até falando de algumas saídas de alguns jogadores, porque o grupo além de estar acima dos demais, tem um grupo forte, jogadores de seleção brasileira e outras seleções. Um goleiro espetacular também, que quando a bola não pega nele, Cicinho, ela pega no travessão, velho. Isso que é sorte de goleiro. Então, o Flamengo tem todos esses ingredientes que faz a diferença no final. Chega todo mundo inteiro, porque todo mundo já está jogando, todo mundo está aparecendo pro treinador. Olha o tapa que ele deu na bola, esse goleiro do Flamengo também, vou te falar, esse cara é... Eu não tô gostando do Rossi, não. Você não tá gostando, Titi? Não. O Cicinho... Tem atrapalhado a vida de muita gente? Não, é assim, o Rossi debaixo das 3 traves ali
espetacular. Só que eu acho que ele está querendo aparecer muito com a questão do pé. Ontem ele deu muitos lançamentos e errado. Será que não é uma recomendação do treinador? Mas é isso, a questão é essa, né? Obviamente, acredito que seja... Vimos isso com o Hugo Souza e o Diniz, né? Ele jogando mais com os pés. Tudo bem, mas... Eu só assisti, você quer achar defeito? Tá, mas o Flamengo, olha o tanto que o Flamengo é mais perigoso e menos previsível quando a bola passa pelo pé dos jogadores que conhece. Paquetá, Rascaeta, Bruno Henrique. Aliás, o Paquetá Carrascal. jogou muita bola ontem. Que partida do Paquetá. Então, o futebol muda. No primeiro tempo, quando o Flamengo sofreu o gol de empate, o Rossi começou a lançar algumas bolas, tentar fazer ligações diretas e não estava dando certo. Se ele jogasse muito com os pés, o nome dele seria Arrascaeta. O nome isso dele que eu tô não falando. seria Rossi, Por seria isso que eu tô Paquetá. falando. Se o Rossi é goleiro, que vá pegar a bola. Xixi, ele tá não ajudando querer na lançar. construção, Xixi. Agora o Rossi tá toda hora querendo a bola no pé. Não, pra você fazer um prédio, Xixi, você tem que ter o quê? Tijolinho. Eu prefiro a bola passando no pé dos jogadores que conhecem. E aí, ontem teve chora-coração com o Ione Gonçalves? Não tem. Porque o Flamengo passou um susto na partida, que foi esse 1-1, e depois ele deslanchou com tranquilidade, até com um gol que não foi validado, enfim. Edu, foi um jogo do Flamengo intenso, de movimentação. Ele utilizou no segundo tempo outros atletas que entraram na partida já com uma condição boa e mostraram também que estavam preparados. Eu achei o Flamengo muito completo e muito consciente para um jogo de Libertadores. Renata, o Leonardo Jardim está fazendo no Flamengo o que fez no Cruzeiro. Aquele time intenso, aquele time que, na hora que sabe marcar em bloco baixo, sabe marcar também. E o bom e o bacana que a gente viu retornando novamente a dobradinha, né? O Bruno Henrique com a Rascaeta. Né? Um dando passe para o outro finalizando, fazendo gol. Então isso acaba... melhorando ainda cada vez mais a equipe do Flamengo, porque é uma equipe onde que tem jogadores que podem decidir a qualquer momento e quando cai no pé desses jogadores é decisivo realmente. O Pedro entra, poucos minutos vai lá e faz o gol. Então você pega o Paquetá voltando a jogar futebol novamente. Então é uma equipe sim a ser batida no futebol brasileiro, até mesmo aqui no Sul-Americano, porque pelo elenco que tem. Então o Leonardo Jardim está conhecendo ainda seu elenco, está mudando bastante o time do Flamengo e está correspondendo à altura. Agora tivemos uma polêmica no segundo gol marcado pelo Flamengo, porque para muita gente, no início da jogada, aconteceu uma falta do Paquetá, reclamada pelos colombianos, que não foi marcada pela arbitragem, a jogada seguiu e o gol acabou acontecendo. Eu quero saber se vocês teriam anulado esse gol por causa dessa falta aí, ó, o lance é exatamente esse, ou teriam deixado seguir e validado esse tento. Ronaldão. Então, aquele negócio do cara querer se jogar, matar a jogada, simular, isso aí não foi tapa nem pra ele cair, era pra ele continuar. Então o juizão tava deixando o jogo rolar e pra mim, simulação. E pra você, Cicinho, falta ou não? Não, eu não daria falta também, não. É normal o jogador tentar sentir o outro, tentar parar, mas não foi pra tudo isso, não. Só lá do outro lado que acontece isso. E pra você, Edu? A verdade é o seguinte, se aqui no Brasil daria falta, os árbitros brasileiros dariam falta. O Palmeiras vai dar, tinha que dar. O Palmeiras é pênalti. Pelo amor de Deus, sim. O empurrãozinho nas costas, o petelequinho que deu lá nas costas e... Pênalti. Mas peraí, depois no Palmeiras a gente vai falar, não foi só em cima não, foi embaixo, foi dois pênaltis. Tá. Agora, pra mim, eu também não marcaria, não. Isso aí houve realmente o contato assim no pescoço, mas não pra o jogador cair para simular para trás. Olha, na Libertadores, os árbitros, eles marcam faltas pesadas. O que também é errado, mas é uma tradição já da competição. E um outro detalhe é que a gente sempre discute qual é o momento em que se inicia a jogada. Era porque ela estava longe ainda, até a bola chegar na produção do gol do Flamengo, muita coisa aconteceu e é uma distância, mas não tem isso na regra. Não se avalia quando começa a jogar. Não, e aí teve a convicção do árbitro também, né? Que o VAR chamou e assim, personalidade. Eu apitei, eu vou ficar com o que eu apitei, o que eu vi. Porque eu tô vendo o lance ali, eu tô vendo a intensidade. Vocês estão olhando aí, estão me auxiliando no VAR, beleza. Só que vocês também colocam em câmera lenta. Eu vi a jogada como foi real, então assim, eu tenho minha conclusão. Parabéns ao árbitro, teve personalidade. Chamou a responsabilidade. E teve o gol anulado do Léo Pereira também. Aí tava um pouquinho, ele é aquela régua, né? Que todo mundo mas eu achei que esse tava mesmo. Não sei, mas a gente sempre fica em dúvida, não é? Sempre pode discutir também. Dúvida foi... Ó, tá aí, ó, vou mostrar. Cadê? Já vamos pro Palmeiras, só aí pra gente finalizar o assunto. Aí, tava um pouquinho. Tava um pouquinho.
E depois aí o Pedro resolveu O cavanhaque. né? Deu tudo certo. Cavanhaque estava... Nenhum prejuízo para o Flamengo. Seguinte, Palmeiras. Mais difícil do que se imaginava. O jogo estava caminhando para o empate em 1-1. Eis que um pênalti foi marcado para o Palmeiras e a partida foi finalizada em 2-1. 3 pontos em casa. O Palmeiras agora tem 4 na Libertadores. E vamos mostrar os melhores momentos desse jogo. Noite de Libertadores raramente combina com tranquilidade. Mas ali tinha a explicação. Da última vez que o Sporting Cristal veio encarar o Palmeiras no ano passado, teve despedida de Estevão e gol de quem nem estaria em campo agora. Rafael Veiga, Paulinho, Facundo, 6-0. A exceção era Flaco Lopes. Artilheiro do time na temporada, confirmado entre os titulares, o argentino era a referência de um ataque que estava a um gol de chegar à marca de 500 na história da Libertadores. Uma equipe a 25 jogos sem saber o que é perder como mandante. O Palmeiras tinha favoritismo pra lá de justificado, mesmo sem Vitor Roque e Paulinho. Também sem Maurício, com gripe, sobrou para Sosa a vaga no time titular. E o paraguaio desperdiçou uma enorme chance de abrir o placar, logo aos 5 minutos. Antes dos 10, John Arias soltou a bomba. O goleiro Henriquez foi buscar. Aos 17, o inacreditável. Mais um passe açucarado de Marlon Freitas. Giai jogou na área e Arias quase marcou. E o gol amadurecia, até sair pelo alto. De zagueiro, Murilo, o dono do gol número 500 do Palmeiras na história da Libertadores. Murilo de cabeça! Uma marca histórica pro time do Palmeiras! E o Palmeiras seguiu em cima. Sosa teve mais uma cara a cara, agora com menos ângulo, e parou de novo no goleiro do Cristal. Um primeiro tempo de ataque contra defesa. Foram 17 finalizações do Palmeiras. Faltou um pouquinho mais de calma de mim mesmo, dos outros jogadores. Como a gente criou bastante e não conseguimos fazer o gol, você fica um pouco mais ansioso na frente do gol. Mas a defesa verde falhou no único momento em que foi exigida. Ávila cruzou, Gonzalez pegou de primeira. Um golaço, com rara felicidade. Lindo, 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 lindo! Gonzalez! Na volta do intervalo, o primeiro lance perigoso foi com o John Arias. Chute bonito para a defesa melhor ainda de Henriquez. Mas como só valia pelo alto, lá foi o Palmeiras. Cruzamento de Kelvin, assistência de Gomes e gol de Flaco Lopes. O artilheiro recolocava o Palmeiras na frente. Mas não contava com o impedimento, marcado pela arbitragem de Piero Massa do Chile após checagem no VAR. Por falar em VAR, o Palmeiras reclamou pênalti em Arthur aos 30 minutos do segundo tempo. Quando a bola parou, o VAR funcionou, desta vez a favor do Alviverde. Lance checado, pênalti anotado. Fico muito feliz por ter metido o Arthur na hora que meti e foi ele que acabou o penalti. E fico feliz também por o meu capitão ter ido falar com o árbitro para ir ver o VAR, porque acho que era demasiado evidente que havia um penalti claríssimo para marcar. Não passou, se não me engano, no telão, não consegui acompanhar, foi muito rápido, mas eu isento qualquer tipo de responsabilidade de arbitragem. O futebol é assim, às vezes é a nosso favor, às vezes é contra, e hoje, infelizmente, por um detalhezinho, a gente não leva o resultado melhor para Lima. Nova chance para o Palmeiras, nova chance para Flaco Lopes. E ele não costuma perder. Flaco Lopes pro Verdão. Agora Palmeiras 2, Cristal 1. Se o Arthur acabou sendo decisivo, o atacante Luigi, outro jovem que entrou no segundo tempo, também poderia ter sido. Em belo lance, quase marcou o seu. Carlos Miguel ainda apareceu com uma defesaça no fim do jogo. Precisamos mais do que nunca estar todos juntos. Precisamos mais do que nunca jogar juntos. Prevejo um ano extremamente difícil dentro e fora do campo.
Depois de certa pressão e de susto, o Palmeiras pôde respirar em paz. A minha equipa está muito bem treinada, tem um controle emocional absoluto, é uma equipa que nunca desiste, é super resiliente. É aquilo que eu me vejo, é o espelho do treinador, é jamais desistir contra tudo e contra todos e vamos em frente. Depois deste 2-1, o grupo ficou da seguinte maneira: Grupo F da Libertadores. Palmeiras lidera com 4 pontos, seguido pelo Sporting Cristal e Cerro Porteño com 3, e o Júnior Barranquilla, que empatou com o Palmeiras na estreia, ficou apenas com 1 ponto. Edu Dracena, não foi aquela atuação fácil, aquela perspectiva de goleada, de um jogo mais fluido, mais solto, que o Palmeiras pudesse realmente destravar a partida. Foi um 2-1 conseguido no final e com dificuldade, hein? Muita dificuldade, Renata. A gente está vendo o Palmeiras, quando enfrenta equipes que marcam em bloco baixo, tem muita dificuldade em entrar na defesa adversária. Então, por mais que ontem até criou algumas chances, né, para fazer mais gols, só que aí acaba, de repente, na questão da finalização. Então, eu vejo que o Palmeiras tem, como foi contra o Corinthians, que não conseguiu entrar com 2 jogadores a mais, foi o que aconteceu ontem também. E aí, no primeiro tempo, criou. Só que no segundo tempo, o Palmeiras baixou muito a guarda, não sei realmente o que aconteceu. Eu, na minha visão, né, o Arthur já tinha que ter começado como titular, né, não dá para você colocar um Kelvin, você improvisar um lateral direito na esquerda, já que você tem um menino, por mais que ele não jogou tão bem assim no primeiro tempo na Libertadores lá contra o Júnior, mas, pô, é jovem, tá estreando ainda na Libertadores. Então dá uma sequência maior. E aí o retorno do John Arias, que a expectativa também era muito grande, infelizmente não conseguiu também performar da maneira como a gente imagina. Só que aí é aquela coisa, venceu, acho que isso é o mais importante. Por mais que de repente se questione algumas atuações de alguns jogadores, o Palmeiras fez a lição de casa, conseguiu vencer um adversário que tinha ganho na estreia e agora é continuar na caminhada e líder do grupo. Cicinho, eu sempre digo que na Libertadores o primeiro objetivo é vencer. Depois ninguém vai lembrar se foi com dificuldade ou não. Mas o Palmeiras vem fazendo algumas partidas onde ele não tem aquele desempenho que ele vinha apresentando há 2, 3 semanas. E ganhou, ok, mas ainda não está convencendo. Não é aquele jogo do Palmeiras que apresentou, por exemplo, no Paulistão. Mas é normal pelo desgaste também, pela cobrança. O Palmeiras ontem acabou flertando com o resultado aí, porque se tivesse concentrado melhor nas finalizações, teria feito mais gols e estaria mais tranquilo e talvez não estaríamos tendo esse discurso de não foi pênalti. Então, assim, não foi a questão do pênalti que fez o Palmeiras ganhar, se bem que definiu o resultado. Mas o Palmeiras, uma hora ou outra, ia fazer gol. Se continua 1-1 e não dá o pênalti, o Palmeiras ia continuar batendo na tecla, porque o Abel, ele citou um ponto que é característica do time dele, é não desistir. Então, o Palmeiras iria criar, de uma outra maneira, um outro tipo de resultado. O Abel provavelmente faria outras substituições, colocando o zagueiro lá na área para cabecear, enfim. A gente não sabe a estratégia, mas é um Palmeiras forte. É um Palmeiras forte que mesmo não jogando o seu melhor futebol, é convincente e é superior. Então, assim, o Palmeiras vai classificar e vai lutar, sem sombra de dúvida, pelo título. Ronaldo, o que a gente ainda não pode afirmar é se o Palmeiras vai ter essa melhor campanha geral, mas deve brigar até o final. Só que ontem correu riscos, poderia ter terminado empatado a partida, teve gol anulado do Flaco Lopes, acho que bem anulado, a gente viu a imagem até bem clara, mas depois vem um pênalti e esse pênalti acaba consolidando o resultado. E você falou tudo, que não dá pra afirmar que vai terminar em primeiro. O que dá pra afirmar é que o Cicinho tá ficando louco. Por quê? A análise dele. O que ele falou? O Cicinho dele essa semana não tá muito boa pra você, Cicinho. Ué, só porque contrariou você? Porque você está se contradizendo. Não contrariou só a mim. A ele próprio. Por quê? Porque ele acaba dizendo que o pênalti não influenciou no resultado, mas foi 2-1, Cicinho. Depois você vem com uma história que o Palmeiras estava criando e o jogo foi difícil. Podemos ouvir o áudio do VAR, da comunicação do VAR e do juiz de campo? Vamos dar uma olhadinha e ouvir também. Maria! Sem foul! Não. Otro ángulo. Dale, recupera limpio. Va corriendo ambos. Recupera limpio Palmeiras. Tengo ataque Palmeiras ahora, Nacho. Va corriendo un poquito más atrás con 6 velocidad normal para que le mire el Edson y yo voy al vivo. Va corriendo. Revisa tranquilo porque es meta y el arquero va a demorar. No lo voy a apurar. Ahí está.
No, esa es la otra. Con esto me parece que hay una zancadilla con esta cámara. Tenemos la de atrás, esa. Mira, es la que está repitiendo el programa. Vamos a reclamarte, pero ojo que vamos a reclamarte. Vamos a reclamarte, lo mandaron de la banca, Meta, señor. Es que claro, el balón va adelante y lleva el control y termina tropezándolo. Sí, vale. Caballo al lado. Abajo. Me parece que lleva el balón controlado adelante y el celeste termina haciéndole una zancadilla de mano. Lo termina tropezando. Me parece que esta es la mejor cámara que se ve la zancadilla. Comparto, Nacho. Perfecto. Vamos a revisar la PP entonces. Pero, escúchame, mira, tenemos un posible penal, estamos chequeando la PP. Dale un segundo, por favor. Dale. Ok, perfecto. Inversa. Sí. Piero, te recomiendo un field review por potencial penal. Piero, ambos corriendo, pero el verde tiene el balón adelante y el otro lo toca atrás y lo hace caer de manera imprudente. Acá estoy. Ábreme la señal. Fíjate que el balón lo tiene adelante el verde y el celeste le tropieza la pierna de manera imprudente. Dale. Perfecto. Tiro penal sin tarjeta. Miguel. Bom, a comunicação foi sendo desenvolvida entre a equipe do VAR e o árbitro, até que ele chega no monitor, olha as imagens e aí tem a definição por pênalti sem cartão. Essa foi a comunicação apresentada. Agora eu quero a opinião de vocês e eu começo com Edu Dracena. Renata, vamos lá. A partir do princípio do seguinte, do último jogo que foi contra o Júnior Barranquilla. Um lance, um pênalti do Maurício ali, que foi chutar e tirou o pé, tocou no adversário. Cara, aí é nítido que tocou na perna do Arthur. Foi sem querer, mas sem querer é falta também. E dentro da área é pênalti. Para mim não tem discussão. Né? As pessoas querem discutir o quê? Que não foi pênalti, não houve o toque. Então se for cego. Aí é a questão de ser clubista. Agora, olha aí. Tocou realmente, na minha visão, acertou. E pênalti, claro. Cicinho, depois de toda essa conversa, imagens repetidas inúmeras vezes, qual é a sua conclusão? A conclusão é que é pênalti. Não tem jeito. Igual o Edu falou, sem querer. Sem querer também engravida. Você não planeja, mas às vezes sem querer. É isso, Cicinho. Entenda bem, pra quem é casado, gente. Pra quem é casado. Nosso pastor não tá bem. Não é verdade? Você não planeja, mas aí, depois de 9 meses, você vê o resultado. Então, sem querer também é pênalti. Olha, a produção de vários ângulos dessa jogada, a gente consegue perceber que foi pênalti, que tem um calço. E eu daria esse pênalti. E acho até que o árbitro ele foi bem convicto, não teve muita dúvida, olhou lá e já marcou a penalidade. Ronaldão, e você? Eu vou com o Cicinho. O quê? Eu vou com o Cicinho. Acontece, né? Mas, Renata, vale ressaltar também o árbitro, ele tá de frente ali, bem próximo, só que ele não vê o contato atrás. De não, frente, foi no monitor que ele marcou então, de frente, você realmente não consegue ver um toque. Tá mas todo mundo tentando explicar. Tudo bem, vai, pênalti, vai. O Abel não reclamar, vai. Não, o que me convence, o Zé Ricardo, exatamente, Cicinho. O Zé Ricardo, ele que poderia ter reclamado na coletiva, poderia falar em absurdo, escândalo, porque ontem na internet era isso que tinha. E ele mesmo disse, não vou reclamar de uma penalidade. Caçaram e acharam. Vamos então para o cenário geral. A rodada completa, começando amanhã a partir das 18h30. O Vasco recebe o São Paulo em São Januário, Cicinho. Jogão. Na mesma hora teremos Chapecoense e Botafogo. O Vitória enfrenta o seu Corinthians, Ronaldão, lá no Barradão, às 8 da noite. Taca. Mesmo horário, Edu, para Cruzeiro e Grêmio. É nóis, Queiroz, cabuloso, hein? É cabuloso, hein? Bom, 11 da manhã, ele apareceu de novo esse horário no domingo. E é pro meu Colorado, que recebe o Mirassol lá no Beira-Rio. Teremos às 4 da tarde, Santos e Fluminense, Coritiba e Atlético Mineiro. Tudo no mesmo horário. E seguimos com a agenda Palmeiras e Atlético Paranaense no Allianz Parque, 18h30, mesmo horário de Bragantino e Remo. E a rodada será finalizada com Flamengo e Bahia. Ótimo duelo, hein? E começaremos com as notícias do jogo de abertura da rodada. Tudo sobre Vasco e São Paulo. Renato Gaúcho e Roger Machado. A
apita, gesticula, aponta, grita, explica. Esse é Roger Machado no São Paulo, em meio a grandes sombras desde que chegou. De um lado, Hernan Crespo, que acabou de sair, do outro, Dorival Júnior, que acabou de ficar disponível. A arquibancada se divide entre comandantes que foram campeões, algo raro nos últimos anos de clube. Roger abriu o treino dessa quinta para a imprensa. O treinador focou no trabalho de pressão e contra-ataque, até porque sábado o jogo é no Rio contra o Vasco. O professor Roger ele já está acostumado com toda essa pressão e eu acho que ele não imaginava nada diferente vindo para o São Paulo e eu espero muito poder conquistar títulos juntamente com ele. Reflexo dessa pressão é que Roger escalou a equipe titular em 8 dos 9 jogos que comandou. Resultado, Marcos Antônio lesionado e vários atletas com sobrecarga. Mas numa sequência de vida ou morte para o treinador, poupar nunca vai ser opção. Então nós temos aí, acho que mais 14 jogos em 30 e poucos dias, né? 40 dias, né? Isso aí vai dar uma média de um jogo a cada 3 dias. Não há elenco que vá se passar por esse momento sem problemas, né? Vai haver, mas sempre dá para evoluir sim. Em campo, Sabino volta aos titulares, recuperado da sobrecarga na panturrilha. Agora, Ferreirinha tem um edema na coxa esquerda. Tolói e Lucas Ramon, suspensos, também não jogam. Do outro lado, o Cruz Maltino vive um momento de desconfiança sob o comando de Renato Gaúcho. 5 jogos sem vencer e 2 derrotas seguidas em casa. Pelo menos existe a chance de se redimir em São Januário. Sem o zagueiro Saldívia suspenso, um provável time tem Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano, Barros, Tietê e Thiago Mendes, Rojas, Andrés Gomes e David. Já o tricolor, com 3 vitórias nos últimos 4 jogos, pode escalar Rafael no gol, Cédric, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias, Bobadilha, Danielzinho e Luciano, Arthur, Luca e Caleri. Se no profissional Roger Machado sobrevive, no sub-20 novidade. Júlio Batista, lembra dele? Assume como técnico na base até o fim de 2028. Eu estou muito feliz de poder voltar para minha casa, que foi meu clube. Eu comecei aqui desde as categorias inferiores até chegar no profissional. E eu acho que o momento é ideal. Júlio Batista esteve aqui há pouco tempo e agora assumindo esse cargo como treinador lá no São Paulo. Cicinho, quem sabe ele vai ter altos papos com o Roger também, vão trocar algumas ideias, aquela resenha de futebol. Tomara que isso aconteça, né? E, na verdade, assim, a gente deseja toda a sorte do mundo, La Bestia, né? O Júlio Batista, tive oportunidade de jogar com ele na Roma, no Real Madrid, é um grande amigo, é um irmão. E toda a sorte do mundo, porque, queira ou não, conhece o São Paulo, está na categoria sub-20 e futuramente pode sim se tornar o treinador da equipe principal. Mas se tratando do Roger, que no momento a gente espera um São Paulo melhor contra o Vasco, bem, esse São Paulo que reabilitou o Vasco ano passado, perdendo de 4 aqui no Morumbi, então assim, e o Vasco não vive um bom momento, mas o São Paulo também não tem sido convincente. Vai ser um jogo de interrogação, Renato. Espero que nessa interrogação o final seja a vitória do São Paulo. Ou pode ser um empate. Não acredito, não. Seguinte. Não, se tratando dessas duas equipes... Os bons exemplos no futebol, nós temos que exaltar. Tivemos treinamento aberto no São Paulo, a imprensa lá próxima, vendo toda a atividade. E a mesma coisa aconteceu no Santos, uma ação promovida pelo técnico Cuca, que conversou com as organizadas e que tem um jogo duríssimo contra o Fluminense. E o Thiago Fagnani acompanhou e traz os detalhes. Olá, Fagnani! Oi, Renata. Dia de treinamento duplo do Santos aqui no CT Rei Pelé. E a primeira atividade do dia, nesta manhã de sexta-feira, é aberta aos jornalistas, algo que perdemos o costume, né, na imprensa esportiva. Bom, um clima
pouco pesado por aqui, por conta do resultado ruim contra o time reserva do Recoleta do Paraguai pela Copa Sul-Americana. Teve o Neymar discutindo com o torcedor lá na Vila Belmiro. Bom, e ontem, aqui no CT Rei Pelé, um grupo de torcedores organizados, 5 torcedores, foram recebidos aqui pela diretoria e eles tiveram ali uma conversa com Cuca, Alexandre Matos e alguns jogadores. Entre esses jogadores estava o camisa 10 do Peixe, o craque Neymar. Foi uma conversa com um clima ameno, digamos assim. Não foi uma cobrança daquelas que estamos acostumados a ver. Foi mais um papo entre estes torcedores organizados e estes líderes do elenco santista. Bom, o que a gente pôde observar até o momento, lembrando que nesta tarde, o treino da tarde não será aberto aos jornalistas. O Neymar, que foi poupado das atividades de campo ontem, está por aqui, entrou no gramado junto com o Gabriel Barbosa, o Gabigol. O Gabriel Menino continua se recuperando de uma lesão, deve voltar aos treinamentos na próxima semana, e o Rony é dúvida para o jogo contra o Fluminense domingo na Vila Belmiro. Ele que teve um problema no tornozelo, não vem ao campo novamente, mas ainda é tratado como dúvida. Ele não está aqui no gramado, mas não está descartado para a partida deste domingo. Suspensos o Escobar, que recebeu o 3º cartão amarelo, e o próprio técnico Cuca, que foi expulso na partida contra o Atlético Mineiro. Então, estas são as informações de momento do Santos Futebol Clube, que encara o tricolor carioca em casa e precisa vencer para melhorar este clima aqui na Baixada Santista. Renata, um grande abraço. Show, obrigada pelas informações, Thiago Fagnani. Abraço para você, Ronaldão. Teve pressão também da torcida organizada no Fluminense. O time vinha arrebentando, sendo elogiado e agora está amargando uma sequência não tão positiva, tropeçando na Libertadores. Então, podemos dizer que as duas equipes vão a campo na Vila pressionadas. Pressionadas e as torcidas também se abraçando, né, em protesto, essas coisas. Primeiro foi no Corinthians aí, que foi absurdamente não, acho que a cobrança até no Corinthians foi correta porque estavam tentando derrubar o Dorival e esqueceram de jogar bola. Mas nesse caso das duas torcidas, foi erro de planejamento mesmo, ainda mais do Santos. Eu acho que o Santos errou muito no planejamento, demorou muito para se desfazer do Vojvoda ali, tentou até o último instante e acaba indo para esse jogo pressionado porque quis o Santos. Porque deveria ter mudado o planejamento. Agora o Fluminense, a torcida acho que não tem... Cheio do Fluminense, isso não tem muito o que reclamar não. O Zubeldia tá fazendo um grande trabalho aí também. Agora o resultado não está aparecendo devido às lesões e a mudança da equipe que ele tem que fazer por causa de lesões. Agora, reclamar do Zubeldia, acho que só o Cicinho que reclama. Mas eu acho que foi mais a questão, perdeu o clássico pro Flamengo, mudou o jogo eu sei, e perdeu na Libertadores. Então juntou tudo aí a torcida foi lá, na minha visão, errado demais. Não tem que ir lá o torcedor, mais uma vez é lamentável. É complicado mesmo. Seguinte, vamos falar mais de Palmeiras 2, Sporting Cristal 1. Vamos dar uma olhadinha nos personagens. Pro Ronaldão, o personagem foi a arbitragem. Não, o Xixi tem outro personagem. Mas não foi não, hein? Mais uma noite daquelas que o Palmeiras lutou até o final. A minha equipa está muito bem treinada, tem um controle emocional absoluto, é uma equipa que nunca desiste, é super resiliente. Precisou de resiliência mesmo, parecia que ia ser tranquilo. Murilo abriu o placar para o Verdão na jogada aérea. Murilo de cabeça! O time de Abel tinha a posse de bola, mas acabou sendo castigado na única chegada do Sporting Cristal. Um golaço de Gonzalez, sem chance para Carlos Miguel. Golaço do Sporting Cristal! Flaco até ampliou, mas estava impedido. Os palmeirenses reclamavam de cera dos peruanos, que estavam satisfeitos com o empate. Quando Abel tirou Giai para a entrada de Arthur, o jogo mudou. O lateral caiu na área na dividida com Cuenca. O VAR entrou em ação e sinalizou o pênalti.
Na reta final, Flaco balançou a rede. O goleiro Henrique se estica todo, ainda toca na bola, mas ele insiste em bater na bochecha direita da rede e bater no fundo do gol. Fico muito feliz por ter metido o Arthur na hora que meti e foi ele que acabou o penalti. E fico feliz também por o meu capitão ter ido falar com o árbitro para ir ver o VAR, porque acho que era demasiado evidente que havia um penalti claríssimo para marcar. Acho que ali no segundo tempo a gente precisava mais de cruzamento, né? Ou de jogada individual, como foi a do pênalti minha, né? Porque eu estava com o pé aberto. Então, quando eu dominasse a bola, já podia ter contribuído ou cruzando ou indo para cima, como eu fiz no lance do pênalti. Mas acho que é a decisão do Abel a respeito, todo mundo trabalhando. Acho que não tem por que ficar pensando em se eu pudesse estar aqui. Acho que é só manter o que eu estou fazendo, trabalhando, eu e o Kevin, a gente está trabalhando bem junto. O sufoco continuou. Carlos Miguel fez essa defesaça na cabeçada de Matheus Rodrigues para sacramentar a vitória suada do Verdão. 2-1. O destaque do pós-jogo fica para Abel Ferreira. Durante a semana, o STJD diminuiu a pena do treinador de 8 para 7 jogos por conta das expulsões contra Fluminense e São Paulo. Ele já cumpriu 3, ainda fica longe da beira do campo por mais 4 partidas. Ou seja, está fora do próximo jogo contra o Atlético Paranaense, domingo em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Acompanhei tudo o que se passou dentro daquela sala. Mas vou guardar a opinião de todos, não só a da auditora, mas como dos outros dois. Quem deu 4 e quem deu 2, quem decidiu manter, mas em relação a esse assunto, não tenho mais nada a dizer. Eu não sei se eu posso falar muito, se eu vou tomar punição também, mas com certeza ele faz falta, ele é muito importante pra gente. Abel também corre risco de ser punido pela Conmebol. A entidade abriu procedimento disciplinar contra o Português pelas falas irônicas em relação ao VAR depois do empate contra o Júnior Barranquilla na semana passada. Realmente há um contacto. Eu acho que parece que este ano o VAR vai funcionar. Isso é bom. O ano passado o VAR aqui da Conmebol não funcionou. Abel quis relembrar aquele lance da final da Libertadores de 2025, quando Eric Pulgar acertou a canela de Bruno Fux e não foi expulso. O clube deve responder hoje à entidade sul-americana. Em uma semana turbulenta para o Português, o Palmeiras terminou a segunda rodada da fase de grupos na liderança do Grupo F e reforçou o poder de um elenco que não desiste. É o espelho do treinador, é jamais desistir contra tudo e contra todos e vamos em frente. Contra tudo e contra todos, eu lembro do Sgarbi, que tem que enfrentar o Ronaldo lado a lado todo dia, que tem que estar com a nossa beluguinha. Mas a gente tá se dando bem, né, Bebeira? Tudo bem com você? Como tá? Beleza? Tamo junto, tamo junto. E aí você já tá pensando no Vasco e ele já tá pensando no Vitória, amanhã já entram em campo. Tá tudo bem, Sgarbi? Né, tá tudo ótimo, maravilhoso. Legal, legal. Vamos ganhar Só não amanhã. penteou o cabelo hoje, né? Mas é um novo estilo, né? É um novo estilo. E você, tá tudo bem? Eu pensei que você ia falar o mesmo, que eu não pentei o cabelo. Não, eu não pensei. Agora aqui, o apito, olha o tamanho do apito, por isso que o Abel... E o que é isso? Esse aí acho que é o Inter passando pelo apito. Mas você falou que foi pênalti? Hã? Você falou aqui que foi pênalti. Não, quem falou foi o Cicinho. E o Edu. E o Edu eu? também, e você também. E você? Eu tô na dúvida ainda, porque os caras... mudou de ideia. Porque os caras começaram a brigar entre eles. Era VAR, era todo mundo. Aí o cara falou assim, dá-lhe pênalti logo, dá-lhe pênalti que mamãe Leila já mandou dar o pênalti. Sem querer. O Cicinho falou que foi sem querer. Porque sem querer... Como é que é, Cicinho? Sem querer também o quê? Engravida. Ai. Tá tão sem limite hoje. Então eu vou passar pro Marco Aurélio Cunha. O médico, né, gente? O médico. Mas é um comentarista também. Doutor, bom almoço. Bom almoço a todos. Tudo bem, Renata? Tudo, eu até domingo tudo ótimo. Sexta-feira, excelente. Fim de semana feriado. Não pra nós, né? A gente ama o trabalho, a gente paga pra trabalhar. Mentira. Que bicho é esse? Mas muito feliz aqui. Capelanes, tudo bem? Boa tarde. Preparado para enfrentar o Palmeiras? Eu vou ficar melhor no domingo, sabe? Já tô aproveitando para alongar, porque domingo a gente vai vingar o que aconteceu ontem no estádio do Palmeiras. Nós vingaremos o Sport Cristal. O que aconteceu ontem não vai ficar impune. Viveiros neles! Viveiros e viveiros verá.
Cicinho, e você está preparado com o encontro, já para o encontro com o Renato Gaúcho? Boa tarde, amiguinhos. Na verdade, assim, tudo é uma surpresa pro São Paulino. Então, eu vou me preparar aí. Não estou preparado, vou me preparar. Ô, Chico, você já sabe que nesse final de semana eu sou, não é? Técnico português, Arthur Jorge, né? Mas é o seguinte, você vai torcer por Renato Gaúcho ou Roger Machado? Que pergunta. Agora confesse, eu tô hoje direto. Direto e reta. Olha, torcer, boa tarde a todos. Torcer é muito forte, né? Eu irei apreciar, porque lá estarão dois ídolos, né? Dois caras que eu gosto muito. E que o Renato até começou bem, mas, né? A situação do Vasco não tá boa, mas o Roger também precisa do resultado. Eu vou me preocupar com o Cruzeiro, viu, Renata? Pra te responder. E com o Mirassol! Ele tá igual a minha máquina de café. Termina, ela dá a seguinte mensagem, né, Cicinho? Desfrute. Exato. Entrega o café e desfrute. Edu Dracena, você desfrutou da Libertadores, já está preparado para mudar de chave também e enfrentar o Atlético Paranaense do Capela? Boa tarde, meus amigos. Com certeza, desfrutei muito ontem da vitória do Palmeiras, líder do grupo. Pênalti Mandrake. E agora a gente vai pegar um Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro é o Atlético verdadeiro, porque o Atlético Paranaense é o fake. Pênalti pro Palmeiras. E o Cruzeiro? Menos de 3 eu não comemoro. Nossa! Agora... Então, já que vocês estão nesse espírito, nós vamos para polêmica, porque o áudio entre o árbitro de campo e o VAR no jogo Palmeiras Sporting Cristal está disponível aqui no Jogo Aberto. Maria, aquí estoy. ¡Sí, foul! No. Otro ángulo. Dale, recupera limpio. Va corriendo ambos. Recupera limpio Palmeira. Tengo ataque Palmeira ahora, Nacho. Va corriendo un poquito más atrás con 6 velocidad normal para que le mire el Edson y yo voy al vivo. Va corriendo. Revisa tranquilo porque es meta y el arquero va a demorar. No lo voy a apurar. Ahí está. No, esa es la otra. Con esto me parece que hay una zancadilla con esta cámara. Tenemos la de atrás, esa. Mira, es la que está repitiendo el programa. Vamos a reclamarte, pero ojo que vamos a reclamarte. Vamos a reclamarte, lo mandaron de la banca, Meta, señor. Es que claro, el balón va adelante y lleva el control y termina tropezándolo. Sí, vale. Rayo al lado. Abajo. Me parece que lleva el balón controlado adelante y el celeste termina haciéndole una zancadilla de mano. Lo termina tropezando. Me parece que esta es la mejor cámara que se ve la zancadilla. Comparto, Nacho. Perfecto. Vamos a revisar la PP entonces. Pero, dale con escúchame, mira, tenemos un posible penal, estamos chequeando la PP. Dale un segundo, por favor. Dale. Ok, perfecto. Inversa. Sí. Piero, te recomiendo un field review por potencial penal. Piero, ambos corriendo, pero el verde tiene el balón adelante y el otro lo toca atrás y lo hace caer de manera imprudente. Acá estoy. Ábreme la señal. Fíjate que el balón lo tiene adelante el verde y el celeste le tropieza la pierna de manera imprudente. Dale. Perfecto. Tiro penal sin tarjeta. Miguel. E o jogador Cuenca cometeu essa penalidade no Arthur, jovens envolvidos na jogada. E eu vou começar com as opiniões que já foram apresentadas, mas muita gente chega agora, aquela famosa audiência rotativa. Edu Dracena, pênalti ou não? Pra mim não foi pênalti, foi muito pênalti, pelo amor de Deus. Como que não foi pênalti? O cara tropeça no pé do Arthur e não tem como você não marcar esse pênalti. Né? Apesar que o árbitro estava muito perto da jogada, de frente, só que ele não viu o toque atrás. E por isso que o VAR chamou corretamente. Bom, Cicinho, sua opinião. Continua a mesma, modificada, vitaminada? Mas muda, né? Muda. Continuaria com o pênalti. Então temos aqui 2 votos para a penalidade ser marcada. Marco Aurélio Cunha. Quando discute muito tempo um pênalti, é porque ele quase não foi. Mas quem está discutindo? E o Edu falou, tropeça. Mas eu achei que ele calça. Eu acho que é um lance muito discutível. Dá para dar o pênalti e dá para não dar o pênalti. Eu acho que, pelas circunstâncias que se repetiu 1000 vezes, é pênalti.
Eu quero ver apitar outros iguais a esse. É porque contra o Corinthians não deu, né, doutor? Ali foi possivelmente um encontrão. Ali foi um choque. Sei. Aí não é o choque. Tem argumento para pênalti. Ele tem se argumento joga, pra pra mim ele se joga aí. E se quisesse Não. dizer que tropeçou, também cabia. Então agora vamos com a opinião sempre muito correta de João Pedro Que Sgarbi. isso, lance de Juvena, falar que nem o Ronaldo. Muito pênalti, muito pênalti. Sendo muito sincero, né, na primeira câmera, que é a lateral... Você reclamou do Roque Júnior contra o São Paulo que ele se joga. Roque Júnior? É, o Vitor Vitor Roque. Eita, não. Roque Júnior veio na cabeça. Você reclamou do Vitor contra o seu time, ele se joga. E agora você não, fala mas que é são lances pênalti. diferentes. Eu vou ser sincero, na primeira imagem da transmissão, quando mostrou do outro lado, eu falei, pô, deu esse empurrão, aí não achei nada. Só que esse lance aí, o tropeço, mesmo sem querer, é pênalti. O tropeço é da família Adams. E sem querer também, né, Cici? Sem querer. E agora, aquela opinião sempre bombástica, retumbante de João Paulo Capelanes. Primeiro vou dar um recado pros blogueirinhos. Hoje eu vou falar pros blogueirinhos. Pronto, porque manda, você tem uma coisa que eu acho patética, é da rede social, que faz parte também, a gente está inserido no YouTube aqui. É o seguinte, só a minha opinião importa e dane-se o resto. Né? Geralmente o pessoal fala assim que é um absurdo, desvio de caráter quem fala que isso não foi pênalti. É um lance interpretativo. Ontem a palavra era escândalo. Isso, é um lance interpretativo. Ponto. A partir do momento que o lance ontem. E eu me corrigi, eu corrigi. Até eu erro, já diria. Até você é volúvel também, não é só o Cicinho. Exatamente, ontem eu achei... Você erra, né? Pois é, doutor. A primeira imagem que eu vejo de frente, eu achei um escândalo. E aí eu coloquei, achei um escândalo marcar esse pênalti. Depois que eu olho por trás, aqui por baixo... É um escândalo também. Não achei escândalo, achei interpretativo. Dito isso, onde eu quero chegar? Se vocês analisarem o lance de frente... Atenção, de frente, amplia a imagem, ó, abre os dois... Que era a visão do árbitro. Exatamente. Aí, você vai perceber que o Arthur, ele foi esperto, apesar da pouca idade, foi experiente. Porque ele sente um contato, só que ele consegue apoiar o pé no chão. Se ele é calçado, tem trança-pé, ele não tem esse movimento da alavanca de conseguir apoiar o pé no chão. Consequentemente, ele não daria sequência na jogada. Como ele percebe o toque, ele apoia o pé no chão, ele pega e mergulha, sabendo que houve um toque, o lance seria interpretativo. Então, méritos para ele, eu não marcaria esse pênalti. É um pênalti à brasileira. E vou pegar um exemplo bem rápido, semelhante lance. Nós tivemos esse ano no Morumbi, São Paulo e Flamengo. São Paulo vence o Flamengo. No último lance do jogo, o Arrascaeta tem um toque, que muitos interpretaram pênalti, outros não. A partir do momento que o Arrascaeta sente o toque, ele não dá sequência à jogada, mas ele poderia ter feito o gol. O flamenguista reclamou, o São Paulo não falou. Pois é, doutor, mas ele reclamou de pênalti. Ele reclamou porque houve um toque. A comparação tá certa, mas ele chutou antes de ser tocado. O Arrascaeta... Não, doutor, não. Doutor, ele é tocado. Ele toma o toque e chuta de esquerda. Errou o gol. Não, tudo bem, isso é outra coisa. Vamos avaliar só essa imagem aí. Não, o que eu tô falando é o seguinte, o Arrascaeta, ele é tocado e depois ele chuta. Vazia o jogo. É o lance do Arthur. Pênalti não é pênalti. É o lance do Arthur. Eu falei do Vitor Ioca aqui e ninguém quis saber. Ele percebe que é um toque e ele mergulha. Foi pênalti ou não foi pênalti? Não foi pênalti. Ponto. Tá beirando a desonestidade. Foi ou não foi? Capelanes, você está tentando explicar o inexplicável. Não, mas é um lance interpretativo. Porque não tem pênalti mais ou menos. Ou é pênalti ou não é pênalti. Mas ele se jogou aí, Rê. O Arthur se jogou como, ele recebe um toque. Mas quando você avalia um pênalti, o que é um pênalti? É uma falta dentro da área. Sim. Você não tem que avaliar o Arthur, você tem que avaliar quem fez a falta ou não. Mas a partir do momento que o jogador... Mas a partir do momento que o jogador também utiliza de um pequeno toque e ele mergulha pra cavar o pênalti... Como você vai saber se foi pouco ou não, não é um toque de muita intensidade. Edu, se você é o zagueiro lá, você dá entrevista depois do jogo falando que não foi absolutamente nada. Não seja desonesto. Não vamos ser demagogo aqui. Agora, não vamos aqui dizer que esse lance não é polêmico, porque é polêmico. Quando o Capelanes muito bem fala em interpretação, tem lance de pênalti que é interpretativo, não adianta. A maioria é, inclusive. E na interpretação do árbitro, quando ele chega no monitor e vê, rapidamente ele já marca. Depende do time, né? Depende e aí, Ronaldão, agora, os seus amiguinhos, os seus coleguinhas convenceram, trouxeram uma explicação que pode mudar a sua opinião? Porque você mudou 2 vezes de opinião. Não, o Capelano está sendo desonesto com as próprias palavras. Uma coisa de louco. Qual é a Ele não está sendo desonesto com a gente. Ele falou que viu do ângulo e achou pênalti. Aí ele olhou da janela e achou que estava chovendo. Aí ele viu o sol e achou que vai chover à tarde. Vá pro inferno. E do portão? E do portão, com o cachorrinho.
meu. Vamos analisar o cachorrinho no portão vira-lata. Mas eu falei que não foi pênalti. Aí o outro chama a família Adams e fala que é tropeço. Aí o doutor é a mesma coisa. O Xixi falou que já tá engravidando. Então tem coisa aqui nesse programa que é muito louco. Que isso, Bebela? Eu vou falar pra Literalmente você. sextou aqui. O menino se joga e o árbitro foi na dele e o do cara também foi do VAR. O cara fala, mira. Quando o cara fala, mira. Olha lá, pelota, pronto. E o zagueiro também falou, pô, foi pênalti. Acho que eu fiz o pênalti. Então, Eu marcaria essa penalidade, principalmente pelo segundo ângulo disponibilizado, quando você vê. E eu acho assim que tem um calço dele ali, ó, na perna direita do Arthur. Olha ali aí, ó. Mas ele dá passada. É um toque. É toque, é pênalti. Uma coisa é Ele calço, outra coisa é desloca pra mim, o Arthur. Agora, quem vai definir esse lance com propriedade, autoridade, conhecimento teórico, pouca prática, pouca prática, mas a prática dele de ver jogos, acompanhar inúmeros campeonatos é vasta e extensa. Francisco Garcia. Quero ver. Depois dessa não pode errar, chefe. A pressão tá grande. Não pode errar. Por que você tá rindo, Porque eu vou falar algo que não é legal pra mim, mas eu concordo com o Capelani. Isso, Brasil! Mas assim... Em que sentido? Porque ele falou muito. Ele falou muito. Mas deixa eu explicar. É o chamado pênalti de VAR, né? Quando o árbitro vai no VAR, é muito difícil não marcar o pênalti, porque há o contato. Se não há o contato, acho que o VAR nem chamaria, porque o árbitro está muito de frente. Futebol é contato. Ele está muito de frente do lance e ele não entende como pênalti, talvez por não ter visto esse contato. Quando ele vai lá, analisa, o VAR conversa com ele entende, né, que o jogador de azul toca no jogador de verde e tudo mais. Agora, vamos lá. Edu Dracena. Vamos, Chico. Nem todo contato dentro da área é pênalti. Você tem que... Pronto, Edu. Não, calma. Você tem que interpretar, por isso que é um lance interpretativo. Se há o chamado impacto. E aí, por que eu não marcaria esse pênalti? Porque eu não acho que o Arthur cai por conta do toque. Não tem ninguém na frente dele, Chiquito. Eu não acho que ele cai por conta do toque. Não tem ninguém na frente do juiz. Inclusive, pera aí, Ronaldo. Eu acho que por ele isso cai... que ele não deu. Eu acho que ele cai depois do toque. Eu também acho. Ao toque, ele tem um delay e aí ele se projeta. Tá. É por isso que na minha interpretação... Dá uma olhadinha aí. Tem o toque, aí tem um delay, aí ele se projeta. É isso, Chico. E aí ele se joga. E agora aquele toque lá do Júnior Barranquilla no pênalti do Maurício, então houve um toque... Já se perdeu. São lances bem diferentes. Mas Houve o toque, não foi? Você falou do toque? Não, sim, é um toque, mas ele chega atrasado e chuta o amiguinho. Gente, mas a pergunta é um toque faltoso? Teve falta? Aí o doutor também está certo. É Há árbitros que não entenderiam esse toque como faltoso e o Piero Mas entendeu como sim. Pô, o cara não tá errado, Chico. Não, por quê? Não sei, porque eu falei que foi pênalti. Eu não entendi nada também. Você acha que foi pênalti? Então, agora é o Tá seguinte, tudo bem. vocês falaram, todo mundo se manifestou de maneira justa, porém, vamos ouvir Abel Ferreira e Zé Ricardo, técnico do Sporting Cristal, falando sobre o lance. Então fico muito feliz por ter metido o Arthur na hora que meti e foi ele que acabou o penalti. E fico feliz também por o meu capitão ter ido falar com o árbitro para ir ver o VAR, porque acho que era demasiado evidente que havia um penalti claríssimo para marcar. Não passou, se eu não me engano, no telão, não consegui acompanhar, foi muito rápido, mas eu isento qualquer tipo de responsabilidade de arbitragem. O futebol é assim, às vezes é a nosso favor, às vezes é contra, e hoje, infelizmente, por um detalhezinho, a gente não leva o resultado melhor para Lima. Eu quero só agora, depois que o próprio técnico do Sporting Cristal, o brasileiro Zé Ricardo, diz que isenta a arbitragem, alguém quer falar alguma coisa? Foi um bom perdedor, ele falou sobre o pênalti, falou que isenta a arbitragem, falou bem do gramado, foi um bom perdedor. Se é pra falar dos treinadores da coletiva, o Abel, então pra mim foi pênalti, o Abel tava muito tranquilo. O Zé Ricardo é uma excelente pessoa, um excelente técnico, e ele não chorou a derrota, o que é um mérito absoluto. Eu acho, inclusive, que o Sporting Cristal tem tudo para se classificar nesse grupo. Também acho. Tem o Cerro Porteño, tem o Júnior Barranquilla, não é um grupo tão simples, mas o Sporting Cristal é uma equipe que pode se classificar sim. Aqui, Ronaldo, você tá doido hoje, velho. Que não pode expulsar do time dele, não pode dar pênalti pro time dele, só pros outros. Tem que falar do seu time que não paga ninguém também. Bom, daqui a pouquinho eu quero falar da bola rolando, da atuação em campo, de como vocês avaliaram o coletivo do Palmeiras na Libertadores. Antes, fim de semana tá aí, e fim de semana pede o quê? Futebol, praia e resenha. Isso não vai faltar.
é Santos e Fluminense pelo Brasileirão. O Flu vai até o litoral paulista, na Vila Belmiro, encarar o Peixe. Partida disputada, cheia de emoção e daquele tipo que tudo pode acontecer. E quando o jogo é assim, imprevisível, decidido no detalhe, nada melhor do que entrar com uma ajudinha. Porque na Novibet tem a aposta sem risco. Funciona assim, ó. Você faz uma aposta de pelo menos R$50 nesse jogo. E se o seu palpite não bater, você recebe R$50 de volta em apostas grátis e mais 50 rodadas nos joguinhos para continuar se divertindo na Novibet. Simples assim. Você entra no jogo, acompanha cada lance e ainda tem uma segunda chance para seguir na emoção. Então, já aproveita esse confronto que promete muito. Vai dar peixe, vai dar flu. Quem decide? Aponte o celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse novibet.bet.br e faça agora o seu palpite. Santos e Fluminense vem aí e com a Novibet a emoção começa antes da bola rolar. E lembre-se, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e é apenas para maiores de 18 anos. É o seguinte, Francisco Garcia já deu a sua opinião sobre o lance polêmico da partida contra o Palmeiras. Para ele, não seria marcada a penalidade, não foi a opinião majoritária aqui. Porém, Chico está mandando bem, não nas avaliações da arbitragem, sim nos palpites. Semaninha gostosa, arrebentou também nesse placar, hein, Chico? Não, meu time eu não acerto nunca, não. E o importante é palpitar, Edu Dracena. A gente adora, não abre mão por aqui, não é? Chico Garcia. O Palmeiras não tem goleado, tem jogado pro gasto, mas vencido. 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Bonito. Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que flagra foi esse, O Felipe é um amigo palmeirense, né? E a minha esposa não gosta muito da nossa amizade, entendeu? Porque ela não tem amigos palmeirenses. Amizade futebolística. Claro. Eu pensei que eu ia chamar o Léo Dias para avaliar esse caso. Pensei que era outra coisa, né? Não, a filha dele, a Juju, é amiguinha da Luna, da escola e tal. E a gente tava num momento ali. Eita, que quadrada, hein, Chico? Momento bem pênalti. Olha. Bora falarmos então do que aconteceu em campo, além desse lance polêmico que definiu a partida, a vitória do Palmeiras por 2-1. Muitos marcariam pênalti, outros não. Sgarbi, olhando para o jogo em si, de novo não foi aquela atuação de encher os olhos do Palmeiras. Mas assim, a gente falou até em relação ao Corinthians, né, que questiona algumas coisas. Palmeiras, esquece o Corinthians, chupetinha. Porque assim... Fala o Corinthians, mas isso só mostra como uma vitória na Libertadores tem que ser valorizada, apesar de circunstância de desempenho, de não desempenho. É um jogo difícil, né? Libertadores, o time que chega lá do exterior normalmente para enfrentar um Palmeiras, que nos últimos 6 anos ganhou 2 vezes a competição, chegou em final de mais uma, o time chega mais atrás, sabe como jogar, faz cera. Então, assim, é comum, querendo ou não, um jogo difícil desse. Eu não acho que é momento, eu vi muito até acompanhando a repercussão, o Palmeiras mais um ano não tá jogando bem. Eu discordo, cara, acho que faz parte um jogo assim de Libertadores. E não achei uma partida ruim do Palmeiras, não. Achei uma partida pro gasto em noite de Libertadores. Eu também não achei a partida ruim. Eu acho que o torcedor, talvez, ele espere mais. Ele é exigente, porque é o Palmeiras. Óbvio, mas assim, vamos lá, né, gente? Jogo de Libertadores que é sempre encrespado, é sempre ruim. Desculpa, falei crespo aqui, desculpa. Desculpa, gente. Desculpa, eu não queria tocar num ponto sensível. Porque você gosta do Roger e é contra o Crespo. Não fui eu que demiti o Crespo, né? Mas enfim. Mas não é, o assunto não é o Crespo. Mas eu acho que o Palmeiras, ele tá encontrando dificuldades com equipes mais fechadas, o que é natural. Agora, o primeiro tempo era para ter sido talvez 2, 3, e aí, obviamente, tem uma questão de definição, o jogo vai ficando amarrado, os caras fazem cera, os caras se fecham, fica mais complicado. O goleiro começa a fazer uns milagres e tal. Gente, Libertadores tem que ganhar. E eu entendo o torcedor pela exigência, porque a régua subiu, claro, né? O torcedor quer ver o Palmeiras dando espetáculo. Mas calma, gente, calma. Tá vencendo, pô. Agora, Marco Aurélio Cunha, é começo ainda de fase de grupos, mas algumas equipes, entre elas o Boca, o Corinthians, o Rivadavia, o Flamengo já tem 6 pontos, a LDU. Você acha que o Palmeiras ainda briga por essa melhor campanha da primeira fase, que ainda dá tempo?
Renato, se a gente comparar a Libertadores dos outros anos do Palmeiras com essa tá pior. Tecnicamente tá pior. Esse é o ponto. O que ocorre? O Palmeiras agora foi descoberto. O Palmeiras não era descoberto. O Palmeiras era um time bom, importante, grande e tal. Entendi, doutor. Arbitragem. Não tinha campeão Nasceu em 2020, doutor. Espera um pouquinho. Nasceu em 2020 o Palmeiras? Posso terminar? Pode, claro, fica à vontade. Em termos de Libertadores, o Palmeiras não era o bicho-papão. A gente fala do Boca, mesmo mal. Você lembra do Boca daqueles tempos. O River Plate daqueles tempos. O São Paulo daqueles tempos. Quando você fala do Palmeiras... O São Paulo era bicho-papão, doutor? Era. Agora, recentemente... E hoje, Ronaldo? Posso terminar? Claro, deixa eu terminar. Recentemente, o Palmeiras passou a ser protagonista. E como todo protagonista, é super observado, calculado. Os analistas de desempenho vêm, os treinadores gastam horas olhando como o Palmeiras joga. E agora ficou mais difícil. Libertadores. Todo time que é exposto pela sua qualidade, ele se torna mais previsível, começa a se observar mais, começa a se preocupar mais, e aí fica mais difícil mesmo. Eu esperava mais do Palmeiras, que mais ontem, que eu falei, vai golear 5-0. Porque o Alianza Lima não é um clube, um time que tem grande história. O Alianza Lima sim, mas o Esporte Cristal até confundido. Com todo respeito, mas foi um tremendo desconhecimento falar que o Palmeiras não era conhecido em Libertadores. Só a traço de comparação, o Palmeiras ele tem mais vitórias na Libertadores do que o Corinthians tem de jogos disputados pela Esquece competição. o Corinthians, Isso é verdade. O Palmeiras tem mais vitórias fala do Ventinho. que o Corinthians tem de jogos disputados pela competição. Não, história do Palmeiras. Sim, mas é que os últimos 5 anos aumentou. Mas o que o Marco Aurélio Cunha quis dizer, não sei se eu entendi corretamente, é que hoje as pessoas se preparam mais para enfrentar o Palmeiras do que outros adversários. Quando você pensa que o adversário é o Palmeiras e o Flamengo também, recentemente, não dá para fazer uma mesma preparação do que contra outros times que não são tradicionais. Mas é Libertadores isso aí, não é Série B. Palmeiras e Flamengo, hoje os brasileiros entram como favoritos. Eu queria entender todo mundo estuda todo mundo. Peraí, Ronaldo, deixa eu molhar o bico aqui. Eu queria poder entender por que tanto malabarismo dos meus amigos aqui para falarem o óbvio. Eles estão na Série B da Libertadores, não viram nem falar. O Chico não concorda com você. O Palmeiras jogou mal. O Palmeiras não jogou mal, cara. Gente, jogou mal, velho. O Palmeiras com a maior folha salarial do continente, com o melhor elenco do continente. Vocês querem passar pano. O Sporting Cristal, que não está na primeira página da tabela de classificação do futebol peruano. 2-1, apertado. E se não fosse o Carlos Miguel no final, tinha tomado o empate. Qual seria o discurso de todo mundo aqui? Então Se não fosse o Pedro, se não fosse o Pedro, vocês são resultadistas. Quando o Corinthians ganha o Platense, o negócio é aí não vale quando o Corinthians ganha o Platense. Quanta chance o Palmeiras teve? Mas era fora de casa, né, Chico? E o Platense ganhou ontem do Penharol. Então, mas ele desconsiderou. Eu não desconsidero nada. Eu só tô falando o seguinte: o Palmeiras do seu tamanho, o Corinthians do seu tamanho, o Corinthians não tem que ter dificuldade para passar o carro em cima do Platense. Gente, tem que passar. E o Palmeiras não pode sofrer apuros em casa contra o Sport Cristal, pô. O Palmeiras deu mais de 20 chutes no gol, no modo geral, na partida. O ano passado, o Sport Cristal veio aqui e tomou 6, se eu não estou errado. Por isso, a gente espera que seja melhor, faça um grande jogo. E óbvio que eles tomaram 6, eles vieram aqui bem preparados para o treinador brasileiro que conhece futebol. Era o Paulo Autuori, hoje é o Zé Ricardo, excelente treinador. Só lembrando que nesse 6 aí, esse placar elástico, tinha Estevão. Veiga. E outra coisa, no futebol brasileiro hoje, o Fluminense, o Flamengo, o Palmeiras, quem tá dando espetáculo? Quem tá dando goleada? Corinthians do Diniz. Quem tá goleando na Libertadores, nas competições sul-americanas? Flamengo, 4-1. Mas assim... E aí com gol no lado de Léo Diniz, E aí, Chico? No jogo. O Diniz não tomou o campeão da Tudo bem. Mas, gente, ontem foi assim. Hoje, de novo, a gente tá numa noite de Libertadores, uma vitória, que é o que importa, desvalorizando porque, nossa, o desempenho não deu espetáculo. Tá errado, cara. Não é desvalorizando. Você tá desvalorizando. Você tá desvalorizando. Ninguém tá desvalorizando nada. Eu tô falando que se continuar com essa bolinha pequena, o Palmeiras é líder do brasileiro. É líder do brasileiro. Eu quero ver no domingo que você vai dizer que é contra o seu time. Eu quero ver domingo. Domingo, se a arbitragem atrapalhar, ó, o treino. Como o doutor fala, uma história não leva pro outro jogo. Exato. E daí? Você jogou mal ontem, vai jogar mal sempre. Não jogou mal, pô. Não jogou mal. Ele tá falando. Eu também não acho que jogou mal. Eu não considero que foi a apresentação mais brilhante do Palmeiras e Libertadores, mas depois ninguém lembra. O que lembra é como foi na primeira fase, contra quem você supera. Ganha, filho. Sim, jogou mal ou não, afinal de contas? 0-10. 0-10. Ele tá desanimado. Ontem, Palmeiras, 7.
7? Eu não achei que jogou mal. O Palmeiras deu 14 ou 17 chutes no primeiro tempo. É isso, é pra ter goleado. Por você na forma, Cichinho. O Roger Machado cruza 50 bolas por jogo. Não, estamos falando do Palmeiras. O Palmeiras teve cruzamento consciente. Teve bola ali que o Arias e o Flaco Lopes, eles bateram cabeça ali. O Arias definiu, só que dava com mais tranquilidade para fazer o gol. O Sousa saiu cara a cara, chutou para fora. Você fala, o Carlos Miguel, se ele não pega aquela bola, seria 2-2. Mas o Palmeiras não erra os gols também, seria 6-0. Um monte de bola. O Palmeiras deveria estar jogando melhor, ponto. Torcedor palmeirense concorda comigo. Você quer deveria estar jogando melhor. Eu quero. Uma coerência aqui. Quando a torcida do... Vamos falar dessa semana, essa semana. Quando a torcida do São Paulo aqui criticou o Roger Machado por conta de desempenho numa vitória na Sul-Americana contra o Higgins, você chegou dando chilique aqui. Que absurdo criticar o desempenho e ganhou o jogo. Porque a torcida modinha demais de xingar o cara antes da bola. Você chamou os amiguinhos de desonesto. Aí agora o Palmeiras ganha uma partida. O Palmeiras ganha uma partida nessa imagem tá que o seu coração fala, Ronaldo. Ganha uma partida com a volta de Abel Ferreira ali na beirinha do gramado. Tá criticando. Fez 3 pontos, já é líder do grupo, mas não é líder geral, porque o líder geral é o Flamengo. Olha essa defesa, olha que o Ronaldo, que o seu coração fala. E aí, fala? Ronaldo? Que ele tem o braço comprido, né? Então ele faz de defesa. Tem goleiro que tem o braço curto, não consegue fazer goleiro bom é assim, ó, pega a bola do jogo. Reflexo. Aí sabe o que tem aí, Edu? Vou te falar. Reflexo, ó lá. Reflexo, agilidade e a passada. Ele deu uma passada e sorte, né? E chegou na bola. A bola foi em cima dele. Não, aqui estava. Não, mas o Ronaldo falou, a passada. Ele acompanha o lance e por isso a bola Agora, vai só uma nele. perguntinha. Pelo que vocês observaram na partida de ontem, já projetando quando eles se encontrarem fora de casa... Lá no Sporting Cristal e nos seus domínios, o Palmeiras vai ter dificuldade como teve? 3-0 pro Sporting. Eu não sei. Porque daí o Sporting Cristal, dependendo da configuração do grupo, vai ter que atacar, vai ter que dar espaços, aí pode ser outro jogo. E a gente pode falar algo completamente diferente. Porque ontem eles estavam fechados, aproveitaram algum contra-ataque e tiveram pouca chance. Que bom que você falou isso, foi brilhante. Que gostoso ter ouvido isso. Quem não tá na competição fica mais tranquilo. Porque olha só, estamos falando sobre o Palmeiras ter dificuldade jogando lá no Peru contra o poderoso Sporting Cristal. Gente, é o Palmeiras, velho. Em busca do Tetra, ter medo do Sporting Cristal. Mas quem falou medo? Eu falei que não, que lá eles vão sair, vão dar espaço. Você não ouviu o que ela falou? Ele ouve e cria o medo de atropelar. Você entendeu tudo errado o que ela falou? Gente, sabe o que é? O Palmeiras alugou um apartamento na sua cabeça porque vocês se enfrentam no domingo do Brasileirão. Eu te conheço, Capé. Ó, domingo. Ó, domingo. Já tá com medo que nem a Renata, 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. O ossinho do frango vai parar aqui. Eu tenho mais medo do Inter do que dos adversários do Inter ultimamente. É isso. O frango vai sofrer o frango. Edu Dracena, agora de verdade. Claro que o objetivo foi cumprido, vitória. Mas pra você, quem foi o grande nome da partida? Quem foi o atleta que chamou a atenção? Porque vocês discordaram num papo informal aqui, não foi nem no ar, ao vivo. Mas eu tenho achado o Flaco Lopes cada vez mais importante para o Palmeiras, por mais que ele não tenha o Vitor Roque, que o ajudava, mas é um cara que foi lá, se apresentou para bater o pênalti. Tem sido um jogador diferente. Não, tem sido sim, Renata, mas ontem, para mim, ninguém sobressaiu. Ninguém chamou a responsável. Foi mais o coletivo. Foi o coletivo do Palmeiras. E aí o Flaco foi lá, assumiu a responsabilidade de ter pego a bola e batido o pênalti e fez o gol. Agora, se você pegar individualmente, alguns jogadores não jogou da maneira como a gente gosta. Você acabou de falar que o Palmeiras ninguém jogou bem. Você concorda comigo? Eu falei, não jogou da maneira como a gente gosta de ver. Você acabou de falar que ninguém jogou bem. Você concorda comigo? O Palmeiras não jogou tão bem, ganhou. Olha só pra você ver, pela ineficiência do ataque, finalizações, então tem que caprichar um pouquinho mais. Que foi, Gabi? Eu não falei nada, você quer falar. O Sgarbi falou aqui, ó, e o Flaco apita muito bem o jogo. O Sgarbi que falou isso ou você? Ó, apita aqui, ó. Apita. Aproveitando o gancho proporcionado por vocês aqui no programa, já que estamos aqui questionando se o Palmeiras jogou bem, médio, mal, qual foi o desempenho, o que dizer do Flamengo, que até sofreu um susto, deixou o Medellín empatar em 1-1 e depois terminou o jogo 4-1, goleando, dominante, com as principais ações do jogo, com um gol anulado do Léo Pereira, gol questionado também, se teve falta ou não do Lucas Paquetá, mas um Flamengo, Cicinho, muito bem organizado. Muito bem organizado e eficiente, né? O Flamengo, na verdade, assim, se você for analisar as últimas apresentações, né, em Libertadores, o Flamengo ontem foi o Palmeiras, que todo mundo espera, e o Palmeiras foi o Flamengo, que às vezes
Na primeira fase, cria né? muito e perde gols. O Flamengo já foi mais eficiente, criou as oportunidades, sofreu ali no início com o erro de... Vira-latinha. Se for analisar a Libertadores, o Diniz não perdeu ainda. Também na Libertadores. 15 jogos. Não, 16 jogos. Se é pra analisar. Se é pra Não, analisar. peraí, você interrompeu o Cicinho pra isso? É, pra dar um corte nele. É pra dar um corte rápido nele. E quem é o vira-latinha? É ele. Cicinho. Eu sou o quê? Você é o caramelo. Ah, tá. O Cicinho é o pinte. É o caramelo e o pinte. Pra mim, os dois jogos foram muito iguais. O do Palmeiras e o do Flamengo foram muito iguais. A diferença é que o Flamengo fez os gols depois de tomar um susto, inclusive, igual o Palmeiras. E foi mais eficiente. Foi mais eficiente. E o Flamengo não começou com a equipe titular que ele utilizou no final de semana, poupou outra vez, tá girando esse elenco, Marco Aurélio Cunha tá fazendo aquela estratégia de dar minutagem. O Pedro jogou pouco tempo, entrou no finalzinho, foi lá e fez um gol. O Pedro é decisivo, né? Cada vez que ele está em campo, você sabe que alguma coisa boa vai sair dos pés dele, seja numa finalização, seja num gol, numa assistência. Ele está equilibrando o time, está descobrindo qual é o melhor time para colocar no momento exato. O Palmeiras sofreu um pouco, o Flamengo sofreu um pouquinho de dificuldade no começo, depois fez o gol e aí o jogo virou Flamengo 100%. Doutor, eu acho que o doutor, Flamengo não tá pintando uma final? Na minha opinião, a maior favorito a Libertadores. Doutor, cá entre nós, não tá pintando uma final Flamengo e Corinthians? Tá pintando uma final aí, Flamengo e Corinthians ali. Fala. Sonhar é bom, então, mas ia ser bonito. Não é bonito? O Corinthians na Libertadores é piada de trás pra frente. Para de latir, Pinte! Sabe o que é piada de trás pra frente? Você já ri antes da piada. E quem não tá lá? Você já sabe. Piada de trás pra frente? É, piada de trás pra frente. Você faz rir primeiro. Que aí depois você conta Mas não é quem ri por último que ri melhor? Não, mas aí é o Flamengo que vai rir. Ó, o Corinthians. Corinthians é o Chaves da Libertadores. Eu sou traumatizada porque no ano passado o Flamengo foi o campeão. Porém, na primeira fase, ele teve tropeços. E aí, contra quem? Lá na tabela, ele caiu nas oitavas. Contra o Inter, ele passou o carro pelo Inter nas oitavas da Libertadores. E dali pra frente, teve dificuldades também. Porque Libertadores não é espetáculo sempre. Ah, o não papel é? picado. Chuva de prata que cai sem parar. Ele que apertou o botão. Quem ganhou do Inter foi o Flamengo, não o papel picado. E eu tava lá esse ano eu vou de novo no jogo decisivo do Inter. Não, melhor não. Não, você vai ter o Inter. O Inter é oxigênio, só ar na Libertadores. Mas peraí, que jogo decisivo do Inter esse ano você vai? É porque o Inter não tem Libertadores, não tem Sul-Americana. Inter contra... Você pode ir contra o Atlético na Copa do Brasil. Pode ser. Ou na chuva de prata. Já estamos inseridos neste contexto. Ela será aberta com Vasco e São Paulo. Ou para muitos... Renato e Roger. Me fizeram muito feliz. Calma. Chapecoense e Botafogo se enfrentam no mesmo horário. E um pouquinho mais tarde, atenção, Ronaldo e Chico. Vitória e Corinthians, atenção, Edu. Cruzeiro e Grêmio. Só isso. Aí naquele horário de 11 da manhã... Já vou anunciando, viu, Alampa? A família fã estará reunida. Pega essa pressão, hein? Vai acabar com o almoço em família. Pega essa pressão. Polo Norte. 4 da tarde, seguimos com a rodada Santos e Fluminense, Coritiba e Atlético Mineiro. Aí vamos pro horário das 18h30. Agora que eu quero ver. Capelanes, Palmeiras e Atlético Paranaense, Edu Dracena. Fica tranquilo, menos de 3 eu não comemoro. A última vez não deu muito certo. Falei Bragantino e Remo também no mesmo horário. E para finalizar, em alto nível a rodada, Flamengo e Bahia, doutor Marco Aurélio Cunha. E aí, Marco, qual é o seu destaque para essa rodada de final de semana? No Inter, né? Às 11. Furacão. Redemoinho. O Vasco e São Paulo é um jogo difícil lá em São Januário. São Paulo nunca tem muita facilidade lá. Já ganhamos bem lá. Mas é um jogo muito difícil, muito difícil. Acho que esse é um jogo bom para assistir. Flamengo e Mirassol, 11 horas da manhã, é quase uma matinê. Inter e Mirassol. Inter e Mirassol. É jogo ruim. É quase uma matinê, né? Então... Sei lá, eu quero ser feliz, é só isso. E eu quero palpites também. Vasco e São Paulo, Edu Dracena. Empate, 1-1. Chico. 1-0 São Paulo. Capelanes. Vai dar Vasco. 2-1. Ronaldão. 3-0 pro Vasco do Renato Paulo. Este jogo será 2-2. Olha lá. João Pedro Sgarbi.
Com muita confiança, 1-0 São Paulo. Eita. Marco Aurélio Cunha. 1-1 tá bom. Olha o doutor. Eita. Cicinho. Quero ver. 2-1 São Paulo. Vamos para Vitória e Corinthians. Nossa. Edu. 2-0 Vitória. Cicinho. Segundo melhor mandante, Vitória. O resto é tudo primeiro. Então, assim, 1-0 Vitória. João Paulo. Diniz ainda não sofreu gols, né? Não, vai tomar. O Corinthians ele é goleiro. não tomou gols. O Diniz virou goleiro agora. Vai tomar logo 3 agora. 3-1 Vitória. Que isso, Marco Aurélio Cunha. Vitória embalou com aquela partida contra o São Paulo. Eu acho que Vitória ganha. Jogar lá é muito duro. 2-1 Vitória. E pra vocês, Garbi? Vou acertar. 3-2 Vitória. Eu vou de 1-1 nesse jogo. Ronaldão. É só empate essa mulher, hein? Eu não comemoro! Fica quieto, negão. Fica na tua. Eu deixei o Chico Garcia pro fim, viu? É bom. Deixa ele pra lá que só vai na boa. Yuri Alberto do papai. Tá me devendo um golzinho. Vai fazer logo 2. Corinthians 2, Vitória 0. Chico. 1-0 Corinthians. E agora vamos para Palmeiras e Atlético Paranaense. Que delícia, velho. Sgarbi. Palmeiras vence. 2-1. Rona. 3-0 para o Furacão. Viveram nele. Maionese e viveram. Meu Deus, maionese é bom de domingo às 11, hein? Maionese escorrega. Doutor Marco Aurélio Cunha. O líder ele busca um pontinho fora de casa, 1-1. É dentro de casa, Doutor, bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Ele fala tanto do Furacão. Eu falei que ele aluga um apartamento na sua cabeça. É em São Paulo, no Allianz Parque São Jorge. 3-0 Palmeiras. Cicinho. Jamaica. E aí, Cicinho, quanto? 4-1 Palmeiras. Chico. Palmeirense. 3-1 Palmeiras. Eu vou de 2-1 Palmeiras. Edu. 3-0 Verdão. Menos de 3 eu comemoro. Capelanes. Eu não sei se vocês sabem, mas o símbolo do Palmeiras também é um passarinho, né? Um periquito. Isso, periquito. E o Atlético tem o Viveiros. Que o viveiro, ele toma conta do piquiriquito. Você aprendeu o periquito? Nossa, não entendi. Não foi legal. 2 Periquito preso! Olha que a mãozinha, me ajuda aí. Rapaz do céu. Bom, gente, finalizamos o Jogo Aberto. Um ótimo final de semana para todo mundo. E aqui estamos todos consternados, tristes, comovidos com a tragédia que aconteceu em Minas, esse acidente horroroso que levou a Alice Ribeiro e também o Rodrigo, nosso cinegrafista, nossa repórter, colegas, pessoas extremamente competentes e que hoje não estão mais conosco. Então fica aqui a homenagem do Jogo Aberto, o nosso coração partido e a gente se vê de novo na segunda-feira. E as nossas condolências aos familiares e a todo mundo que tem o mesmo sentimento que nós. O Neto chega com os donos da bola.